Fala, Bisurados, estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? O vídeo de hoje é sobre direito processual penal militar, mais especificamente sobre o procedimento especial de deserção dentro da Justiça Militar, dentro dos procedimentos que a Justiça Militar julga, tá certo? Então, na Justiça Militar nós temos dois tipos de procedimento apenas. Nós temos o procedimento ordinário, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o procedimento ordinário, e também nós temos o procedimento especial de deserção ou procedimento especial de insubmissão, tá? Então, ou é procedimento ordinário ou procedimento especial, que pode ser de deserção ou insubmissão, tá? Isso é o contrário que acontece lá na Justiça Comum. Na Justiça Comum nós temos três tipos, né, básicos aí de procedimento, que é o procedimento ordinário e o procedimento sumário, e também o procedimento sumaríssimo, que é aquele que acontece lá nos juizados especiais criminais, tá bom? Então na Justiça Militar nós não temos essa divisão de procedimentos, só temos dois tipos, ou é especial ou é ordinário, tá? E hoje nós vamos falar sobre o procedimento especial de deserção, beleza? Então tá aqui os slides, esses slides vão ficar disponíveis, tá? No grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Para a gente falar aqui do crime de procedimento especial de deserção, nós temos primeiro que entender quando se configura a deserção, tá? Por quê? Por que é importante saber disso? Porque é só depois que está configurada a deserção, é só depois que o crime de deserção ele se consumou, tá? Que o procedimento especial de deserção ele tem início, ele tem o pontapé inicial, tá certo? Então o crime de deserção ele se consuma quando o militar se ausenta por um período superior a 8 dias, quando deveria se apresentar e não se apresenta, tá? Então tá aqui, ó, consumou a deserção. Para você ter uma base melhor aqui de como se consuma a deserção, vai aqui no canal que tem um vídeo também que eu gravei falando sobre a deserção, explicando tintim por tintim desse gráfico que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é só uma revisão geral, porque o vídeo de hoje o foco é lidar com o procedimento em si e não com a consumação do crime de deserção, tá bom? Então, uma vez configurado o crime de deserção, a autoridade militar ela vai lavrar um termo de deserção ou uma parte de deserção, tá? A depender aí da força, da força armada ou da unidade militar, vai mudar a nomenclatura, mas isso não faz diferença, tá? O importante é você saber aqui, ó, consumou a deserção, o que vai acontecer? A autoridade militar vai lavrar esse documento e vai encaminhar para o juiz. Vai falar assim para o juiz, ó, seu juiz, esse militar aqui cometeu um crime de deserção. Então, estou encaminhando essa parte de deserção para que a autoridade judiciária tome as medidas cabíveis, tá bom? Então, é assim que funciona. Nós temos diferenças, tá? Existe o procedimento especial de deserção para oficial e o procedimento especial de deserção para a praça, tá bom? O início desses procedimentos e como eles vão acontecer logo no começo ali, ele difere, tá? É só lá no finalzinho do procedimento já que eles são iguais, são semelhantes. Mas aqui no começo tem algumas nuances. Cada procedimento tem uma peculiaridade própria, tá bom? Então, para oficial, o procedimento de deserção, especial de deserção para oficial, ele, uma vez consumada a deserção, então o oficial ó, ele vai ficar agregado até o trânsito julgado do processo, tá? Então, digamos que esse militar ele cometeu o crime de deserção, automaticamente ele vai passar por uma condição de agregado, ele vai ficar agregado até o trânsito julgado, ou seja, digamos que ele foi condenado pela deserção e ele recorreu. Esse recurso vai subir para o tribunal, né, correspondente, e ele vai continuar na condição de agregado até esse processo não ter mais recurso, tá bom? Essa já é a primeira diferença entre o procedimento para oficial e o procedimento para praça. Por quê? Porque no caso das praças, a praça que não tiver estabilidade ou for uma praça especial, ela vai ser excluída. Ó. Vamos ver aqui, ó, haverá exclusão do serviço ativo. Tá? Então digamos que aquele sargento lá cometeu o crime de deserção, beleza? Ele era um sargento sem estabilidade, automaticamente ele vai ser excluído, tá? Automaticamente ele vai ser excluído do serviço ativo, tá bom? Agora, se ele era um sargento, um cabo, um soldado, que ele tinha estabilidade, ele possuía alguma estabilidade, ele vai ser agregado também a exemplo do que acontece com o oficial, mas ele não vai ser agregado até o trânsito julgado, tá? Então tem essa diferença também. O oficial ele fica agregado até o trânsito julgado. O praça com estabilidade ele fica agregado até ele ser capturado, tá? A gente já vai ver aqui no próximo passo, beleza? Então ele vai ficar agregado,
Tá? A praça estável, a agregação da praça estável é o procedimento quando acontece o crime de deserção. Beleza? Aqui daí nós temos a segunda grande diferença entre os procedimentos para oficial e para praças, tá? Qual que é o mais gritante aqui? É a questão de que no procedimento especial de deserção de oficiais, o MP já vai poder denunciar, tá? Então o juiz vai receber esse procedimento especial da autoridade militar, né, do batalhão, da unidade militar, e ele já vai apresentar esse procedimento para o Ministério Público, e o Ministério Público já pode denunciar o oficial, tá? E isso não ocorre nos praças, tá? Então quando é praça, isso não ocorre. O MP não vai poder, denunciar, ó, certo? O MP vai receber esse procedimento, vai fazer algum requerimento se couber, só que ele vai ter que esperar esse praça, né, esse sargento, esse cabo, ou esse soldado, ou esse subtenente, ser capturado para daí ele poder fazer a apresentação da denúncia, tá certo? Então essa é a segunda grande diferença aí entre os procedimentos de oficial e praças, tá? Então, o praça com estabilidade ou sem estabilidade, ele não vai poder sofrer a denúncia logo de cara. Ele tem que esperar a captura para daí a denúncia ser oferecida em desfavor dele. Tá certo? Então, esse é o ponto. Beleza? Aí aqui nós temos algumas diferenças também entre praça com estabilidade e o praça sem estabilidade. Tá? O praça sem estabilidade, quando ele é sem estabilidade, ao ser capturado, ele vai ser submetido a uma inspeção de saúde. Tá? Ele vai ser submetido a uma inspeção de saúde. Por que submetido a uma inspeção de saúde? Porque ele já foi excluído. Lembra lá no passo anterior? O praça sem estabilidade que comete o crime de deserção, ele é automaticamente excluído da força. Então, quando ele é capturado, para que ele responda o processo criminal, né, ele precisa passar por uma inspeção de saúde, porque ele havia sido excluído da força. Então, ele passa por essa inspeção de saúde. Tá? Então ele passa por essa inspeção de saúde. Se ele for julgado apto, se o praça sem estabilidade, depois da inspeção de saúde, for julgado apto, ele é reincluído na força, né? Ou seja, a Força Armada, ou seja, a Polícia Militar, ele é reincluído no serviço ativo e ele vai responder normalmente o processo criminal. Tá certo? Agora, se nessa inspeção de saúde, esse praça sem estabilidade, ele for julgado inapto, ele não vai ser reincluído na força, ele está dispensado, né? Ou seja, ele mantém a condição que ele já estava, que era excluído, né? Fora, não militar, e também não vai responder o processo criminal. Por quê? Porque o processo criminal de deserção, ele é um processo de um crime propriamente militar, tá? Então só a justiça militar poderia julgar esse militar. Então, se ele já saiu da Força Armada, ou se ele já saiu da polícia, ele não poderia ser julgado na justiça comum por esse crime. Então, se ele não mantém ainda a condição de militar, e se ele é inapto, né, para o serviço ativo da Polícia Militar ou da Força Armada, ele está dispensado também de responder o processo criminal de deserção. Tá certo? Então, esse é o praça sem estabilidade. Tá? O praça com estabilidade. O que acontece com o praça com estabilidade? Ao ser capturado, tá? O militar, ao ser capturado, ele vai ser revertido ao serviço ativo. Por que revertido ao serviço ativo? Porque ele estava na condição de agregado. Lembra? Então, o oficial, né? Então, segura a mão e presta atenção aqui. O oficial, quando ele comete o crime de deserção, ele vai para uma situação de agregado e fica lá até o trânsito julgado. Fica agregado até o trânsito julgado. O que é o agregado? O agregado é o encostado, tá? A força lá, a força militar, ou seja, a polícia, ou seja, forças armadas, encosta o cara lá e deixa ele na condição de agregado até o trânsito julgado. Esse é o oficial, tá? O praça com estabilidade, ele fica na condição de agregado até ser capturado. Uma vez capturado, ele é revertido ao serviço ativo para que ele possa responder criminalmente pelo crime de deserção, tá? Aí aqui eu fiz questão de colocar, né, que na prática, na verdade também, ele faz uma inspeção de saúde, tá? Até porque toda vez que o militar está em situação de agregação, para ele ser revertido ao serviço ativo, né, e a força geralmente faz uma inspeção de saúde para ver se ele está apto para ser revertido ao serviço ativo, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então, presta atenção. A praça sem estabilidade, ela necessariamente, após ser capturada, ela tem que passar pela inspeção de saúde. Por quê? Porque ela havia sido excluída da força, ela havia sido excluída. Ela estava numa condição de não militar.
o praça com estabilidade, ele não estava excluído, ele estava agregado, ou seja, ele ainda era um militar, tá? Então ele não precisa necessariamente passar por uma inspeção de saúde. Geralmente ele passa, na prática ele acaba passando pela situação de agregação, mas não porque o procedimento especial de deserção assim exige, tá bom? Então só quem passa pela inspeção de saúde é o praça sem estabilidade. O praça com estabilidade não precisa necessariamente passar pela inspeção de saúde depois que ele é capturado lá quando cometeu o crime de deserção, tá certo? Então essa também é a diferença aí entre a praça com estabilidade e a praça sem estabilidade. Tá? Agora a gente volta aqui para as diferenças entre os quadros de oficial e praças. Tá? O oficial, quando ele é capturado, tá? Ou ele se apresenta espontaneamente, o juiz vai sortear e vai convocar o Conselho Especial de Justiça. Por que o Conselho Especial? Porque o oficial ele é julgado sempre por um Conselho Especial de Justiça. O praça não, o praça é julgado pelo Conselho Permanente de Justiça. Tá? Então eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando como é que funciona essas questões, né, de procedimentos, de conselhos, tá bom? Então o praça sempre vai ser julgado por um Conselho Permanente de Justiça e o oficial vai ser julgado pelo Conselho Especial. Então o juiz vai convocar esse conselho e vai expedir o mandado de citação desse oficial, ou seja, para ele ficar ciente da acusação que está pairando aí sobre ele, tá certo? Aí o praça com estabilidade ou sem estabilidade, tá? Ou o praça especial também, né? Ele vai ser reincluído, tá? Quando ele é sem estabilidade, ele vai ser reincluído, beleza? Aquele praça que foi reincluído, ou seja, que foi julgado apto na inspeção de saúde, ele é reincluído, tá? E o praça com estabilidade, ele é revertido ao serviço ativo e a autoridade militar noticiará ao juiz, né, que ele foi capturado. E o juiz vai abrir novamente vistas ao MP para que o MP ofereça daí a denúncia, tá? Ele pode requerer o arquivamento também, mas geralmente oferece a denúncia, tá bom? Então é nesse ponto, então presta atenção à diferença aqui, é nesse ponto que no procedimento especial de deserção de praças, que a praça vai ser denunciada, tá? Que o militar vai ser denunciado. É após a captura dele, tá bom? Então, o praça com ou sem estabilidade, né? Se ele foi capturado, a autoridade militar vai noticiar o juiz vai encaminhar esse processo para o MP, o MP vai oferecer a denúncia, tá? Essa é a diferença do procedimento para o oficial, porque o procedimento oficial o cara já foi denunciado lá atrás. O primeiro passo dado pelo MP já foi oferecer a denúncia, tá bom? Aqui não. Na praça com estabilidade, o MP tem que esperar essa praça com estabilidade ou sem estabilidade, tem que esperar o praça ser capturado para daí poder oferecer a denúncia, tá certo? Então esse é o ponto-chave também da diferença aí entre os procedimentos de oficial e praças, tá certo? Aí aqui, ó, a partir daqui, o procedimento é o mesmo. Vocês podem reparar a setinha aqui, ó, para oficial ou praça, tá? Porque aqui a gente já está caminhando para o final do procedimento. Então, vai reunir o conselho, né, com a denúncia já recebida, é lógico. Em mesa de sessão, haverá a leitura das peças e oitivas das testemunhas, a rolada sobre o MP, a defesa poderá apresentar provas, a rolar testemunhas, toda essa história, tá bom? O prazo para a defesa rolar as testemunhas é de 3 dias, beleza? Sendo elas ouvidas em outra sessão, que será realizada no prazo de 5 dias, prorrogáveis por até o dobro, tá? Esse procedimento todo tá lá na lei, tá, pessoal? Você pega o CPPM lá e dá uma boa lida nele, tá certo? Findou o interrogatório, o presidente dará a palavra às partes para a sustentação oral de 30 minutos, né? 30 minutos para a MP e 30 minutos para a defesa, podendo apresentar a réplica, né? No caso do MP, ou a tréplica no caso da defesa, certo? Passando-se ao julgamento conforme previsto na sessão de julgamento do processo ordinário, tá? Então, a partir daqui, depois desse prazo de sustentação oral, aí eu começo a adotar o procedimento ordinário para os procedimentos especiais, tá? É o mesmo rito. Então, vai lá no vídeo que eu gravei sobre o procedimento ordinário também, para você entender como o que acontece daqui para frente, tá? Desse ponto aqui para frente, tá bom? Então, de novo, recapitulando, deixa eu só ver se tem mais slide aqui, não era isso mesmo. Ó, o praça com estabilidade, tá? O oficial, melhor dizendo, vamos começar pelo oficial. O oficial consumou a deserção, ele vai passar por uma situação de agregado até o trânsito julgado, tá certo? E o MP já pode oferecer denúncia contra ele, pau na moleira, tá bom? Praça com estabilidade, vai ficar agregado até a captura. Quando ele for capturado, ele vai ser revertido para o serviço ativo. O praça sem estabilidade, ele vai ser excluído da força. É excluído, tá? Da Força Armada ou da Polícia, ele é excluído, tá bom? Quando o praça sem estabilidade é capturado ou ele se apresenta espontaneamente, ele passa necessariamente por uma inspeção de saúde. Se ele for apto, ele é reincluído no serviço ativo e responde o processo criminal.
Se ele for julgado inapto, ele fica dispensado do serviço ativo, ou seja, ele continua na situação que ele estava, que era excluído, não militar, e também não vai poder, não vai precisar responder o processo criminalmente. O praça com estabilidade, não. O praça com estabilidade ele vai ser revertido ao serviço ativo, tá? A palavra correta é revertido ao serviço ativo, porque ele estava na situação de agregado, e vai responder normalmente o processo criminal, tá certo? E o MP só vai poder oferecer a denúncia contra o militar que é praça e praticou o crime de deserção depois da captura dele, quando ele for capturado, né? No caso do sem estabilidade, depois que ele passar pela inspeção de saúde, for julgado apto, e no caso do praça com estabilidade, depois que ele for revertido ao serviço ativo, aí o MP vai poder oferecer a denúncia contra eles, tá certo? Então essas eram as grandes diferenças, e as únicas na verdade também, né? Entre os procedimentos para oficial e procedimentos para praça, tá bom? Então grava isso aí no seu coração, acessa o material que está bem resumidinho ali, bem mastigadinho, tá? Na verdade, se você fizer só a leitura dos artigos da lei, você já conseguia matar essa charada, tá bom? Mas eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para ressaltar esses pontos, que provavelmente são esses pontos que podem cair na sua prova e o examinador vai cobrar exatamente isso aí, ver se você sabe que existe uma diferença entre oficial, praça com estabilidade ou praça sem estabilidade. Eu apostaria na diferença mais entre praça com estabilidade e sem estabilidade, porque tem algumas nuances aí. Mas, no mais, é só fazer a leitura da lei e é isso aí, tá? Deixo aqui meu muito obrigado, um abraço e até a próxima.